Olá pessoal, tudo bem? Eu vou continuar corrigindo as atividades a respeito de medidas de posição, né? Que é uma grande área da estatística. Nós aprendemos a calcular média aritmética, mediana e moda. Então, tem vários exercícios a respeito deste assunto e vou dar continuidade na correção agora. Eu vou corrigir a número 2 até a número 7. A número um foi corrigida no vídeo anterior, na webconferência anterior, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, essa número 2 aqui, ela também é uma questão do Enem, e ela pede o seguinte, ó, ela fala o seguinte, o quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, se eu olhar para a tabela, o time marcou 0 gols em 5 partidas, marcou um gol em 3 partidas, 2 gols em 4 partidas e assim sucessivamente, tá? Deixa eu apagar aqui. Daí ele fala, ele chamou a média de x, então ele falou assim, a média vai se chamar x, a mediana vai se chamar y e a moda vai se chamar z. Daí ele quer saber se esses valores são iguais, qual que é maior que qual que é menor que qual. Então tem que calcular média, mediana e moda. Então eu vou calcular primeiro a média ponderada que eu vou fazer, tá, pessoal? Média. A média, pessoal, eu vou considerar os eventos e o número de vezes que aconteceu esse evento, tá? Então, 0 gols, que é o evento, ele aconteceu 5 vezes. Então, é 0 vezes 5 mais um gol. O evento que aconteceu um gol aconteceu 3 vezes. Mais o evento 2 gols aconteceu 4 vezes. Mais o evento 3 gols aconteceu 3 vezes. Está acompanhando a tabela, ó, pessoal, estou acompanhando a tabela. O evento 4 gols aconteceu 2 vezes. O evento 5 gols aconteceu 2 vezes. E o evento 7 gols aconteceu uma única vez. E eu vou dividir, pessoal, pela frequência, pelo número de dados que eu obtive, né? Então, observe, eu analisei 5 partidas, mais 3 8 mais 4 12 mais 3 15 mais 2 17 mais 2 19 mais um 20. Eu analisei 20 partidas no total, para eu chegar nesses dados, né? Nessa coleta de dados. Então, a frequência foi 20, né? Então, eu vou fazer essa conta e vou descobrir qual que é a minha média, tá? Então, a média será, vamos ver aqui. 0 vezes 5 0. 1 vezes 3 3. 3 mais 2 vezes 4 8. 8 mais 3 vezes 3 9. 9 mais 4 vezes 2 8. 8 mais 5 vezes 2 10. 10 mais 7 vezes 1 7. Então, 3 mais 8 11. 11 mais 9 20. 20 mais 8 28. 28 mais 10 38. 38 mais 7 45. Então, a minha média vai ser 45 dividido por 20. Se eu fizer essa conta bonitinho, eu vou chegar no número 2,25. Então, a minha média de gols dentre essas 20 partidas foi de 2,25 gols, tá? Achei a minha média. A minha média ele deu o nome de x, né? Então, achei o meu valor de x. Agora, pessoal, vamos achar a mediana. A mediana, pessoal, é aquele valor que fica no meio da linha de distribuição, né? Eu tenho 20 eventos, a minha frequência é 20, está acontecendo 20 vezes. Então, a gente viu lá que quando eu tenho uma frequência de número par, o que que eu faço? Eu pego o número de dados que eu tenho 20 dados, e vou dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, o meu evento, o que tiver na décima posição, pessoal, vai fazer parte da minha mediana. Mas é uma distribuição par. Você lembra que a gente falou que quando é par, o parzinho nunca fica sozinho. É o parzinho, é você e sua namorada, você e seu namorado, você e seu melhor amigo, sempre o parzinho. Então, eu não vou deixar o décimo termo sozinho. Eu vou pegar o décimo termo,
mais o próximo, que é o 11º termo, e vou dividir por 2 para saber onde que vai estar a posição qual que vai ser essa minha mediana. Então, vamos lá para o 10º termo, pessoal. Ó. Aqui os 5 primeiros termos é zero. É 0, 0, 0, 0, 0. Depois os 3 próximos é um gol. 1, 1, 1. Já foram 8. Agora aqui, os 4 próximos termos é 2. Então, 2, 2, 2, 2. Observa que tanto o 10º termo quanto o 11º termo é o 2. Eles estão ali, né? Nessa posição de 10º e 11º termo. Então, minha mediana vai ser 2 mais 2 dividido por 2. Então, 2 mais 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Eu chamei a mediana de y, né? Então, a minha mediana, o valor que está bem no meio da minha distribuição, é o 2, tá? Então, achei a minha mediana. Agora, a moda é a mais fácil, né? Como a gente falou anteriormente, moda é aquele valor que mais se repete. Então, se eu olhar aqui, eu vejo que 0 gols aconteceu em 5 partidas. É o valor que mais se repetiu, ó. Em 5 partidas foi 0. Então, minha moda é o 0, tá? Então, a moda eu chamei de Z. Então, meu Z é 0. Então, aqui eu posso tirar que o menor valor é o Z. Então, Z é menor. Depois vem o Y, né, pessoal, que é a minha mediana. É menor que a minha mediana, que é o Y. E é menor que a minha média. A média foi o maior valor, e a média eu chamei de X. Então, Z é menor que Y, que é menor que X. Resposta certa da número 2, letra E. Bem fácil, bem simples. É bom que essa questão exigiu os 3 conhecimentos: a fórmula da média, como achar a mediana, neste caso de um número par, e como achar a moda, que é o valor que mais se repete. Então vamos para o número 3, que também é uma questão do Enem. Ele fala assim, ó: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, ele colocou dados, ó, pessoal. No primeiro dia do mês, ele foi lá e mediu a temperatura, deu 15,5 graus Celsius. É uma cidade fria, né, pessoal? 15,5 graus Celsius. No terceiro dia do mês, 14 graus Celsius. No quinto dia do mês, 13,5 graus Celsius. E assim por diante. Ele quer saber, em relação à temperatura, valores de média, mediana e moda são iguais a. Então, pessoal, na questão anterior, ele colocou em ordem os dados. A gente pode perceber que aqui não está em ordem, não está do menor para o maior. Olha, colocou a temperatura 15,5, depois foi para 14, depois para 13,5, depois aumentou lá para 18. Então, vamos colocar em ordem, pessoal, esses valores. Vamos ver quantas vezes que está acontecendo cada temperatura, para ficar mais fácil para a gente responder essa questão, tá? Então, vamos pegar o menor valorzinho. O menor valor de temperatura que foi medida foi 13,5. Então, ele aconteceu uma, duas, três, 4 vezes. Então, a temperatura 13,5 aconteceu 4 vezes. Vamos para a próxima, que foi a 14, né? A temperatura 14 aconteceu apenas uma vez. Então, a temperatura 14 aconteceu uma única vez. Vamos para a próxima, que é 15,5. A temperatura 15,5 aconteceu uma única vez. Então, a temperatura 15,5 aconteceu uma única vez. Depois, vem para a temperatura 16, está aqui embaixo, ó. Aconteceu também uma única vez, 16. Aconteceu uma única vez. Depois veio para a temperatura 18, né? Já foi direto para 18. E ela aconteceu uma, duas vezes. Então, a temperatura 18 aconteceu 2 vezes. Depois veio para a temperatura 18,5, que ela aconteceu 18,5. Parece que só uma vez, né, pessoal? É, uma única vez.
Depois vem para a próxima temperatura, que foi 19,5. 19,5. E ela aconteceu uma vez só. Depois, a próxima temperatura foi 20, que aconteceu uma, duas, três vezes. Então, aqui, continuando a minha tabela de distribuição, a temperatura de 20 graus Celsius aconteceu três vezes. Depois, a temperatura de 21 graus Celsius aconteceu, 21,5 graus Celsius aconteceu apenas uma única vez. Uma vez. Beleza, pessoal, se eu fizer assim, é rápido de fazer, não demora tanto. A gente fez rápido, né? Tem que tomar cuidado para não esquecer um valor ou outro, mas é rápido. Aqui a gente já pode tirar alguns dados, por exemplo, a moda. A moda é o valor que mais se repete. A gente pode ver que a temperatura que mais se repetiu aqui é 13,5, que aconteceu 14 vezes. Então, ele quer saber, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são. O último valor vai ser moda. A moda é 13,5. Só disso, pessoal, eu posso tirar a letra A, que colocou 18 aqui no último valor, não é. A letra B não é. E a letra D não é. Eu vou ficar só entre duas alternativas. Facilita muito minha vida. E observem que nas duas alternativas ele já me deu a média, que é de 17 graus Celsius. Então eu não vou precisar calcular a média, porque eu já achei a média de 17 graus Celsius. Imagina ter que fazer toda aquela parte, 4 vezes 13,5, mais uma vezes 14, mais uma vezes 15, mais dividido pelo número de acontecimentos. Vai demandar muito tempo. Eu preciso ganhar tempo numa prova de Enem, que é uma prova muito extensa. Então, não vou calcular nem a média. Vou calcular a mediana para saber qual que é a minha resposta, tá bom? Então, a mediana é aquele valor que está no meio. Então, vamos descobrir quantos valores que eu tenho, né? É 4 mais um 5, 5 mais um 6, 6 mais um 7, 7 mais 2, 9, 9 mais um 10, 10 mais um 11, 11 mais 3, 14, 14 mais um 15. Então, eu tenho 15 valores aqui. É um valor ímpar. Então, a gente viu que para eu achar a mediana, eu vou chamar de média. A mediana de um número ímpar, eu vou pegar o número de dados que eu tenho, mais um e dividir por 2. Assim, eu vou saber a posição do meu valor, que é a minha mediana. Então, eu tenho 15 valores. 15 valores mais um dividido por 2. 15 mais um, 16. 16 mais 2, 8. Então, meu termo mediano, ele é o oitavo termo. Então, vamos lá. Aqui o 3,5 aconteceu 4 vezes. O 14 aconteceu uma vez. 5, 6, 7. O meu oitavo termo vai estar aqui, ó, é o 18. Então, o meu valor mediano vai ser o 18. Então, o termo mediano 18. Eu sei que a minha resposta certa é a letra C. Então, resposta certa é a letra C. Média 17, mediana 18 e a moda 13,5. Resposta certa é a letra C. Pessoal, isso aqui foi interessante. Eu coloquei essas duas questões justamente para vocês verem a diferença da mediana. Quando eu tenho uma distribuição de números ímpares, né, quantidade de dados ímpar, eu somo mais um e divido por 2 para saber a posição. E quando é par, para eu saber a posição, eu pego o número de dados, divido por 2 direto, acho a posição do meu termo mediano. Mas é um par, não pode ter um sozinho. Então, eu pego essa posição que eu achei mais a próxima e divido por 2 para saber meu tempo mediano, tá? Fiquem com bastante isso na cabeça para saber os valores dos termos medianos, tá? Vamos para o número 4, que é uma questão da Federal do Mato Grosso. Isso aqui é a número 4, tá? A número 4 coloca assim: a tabela abaixo contém os dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência em quilowatt-hora no período de maio até novembro, no ano passado. Por essas informações, é correto afirmar que ele está relacionando valores de média, mediana e de moda, tá? Então, eu vou ter que calcular esses valores. Então, vamos calcular a média primeiro, né? A média é somar todos os valores e dividir pelo número de valores que eu tenho. Neste caso aqui, né, eu não tenho frequência, né? Tipo assim, o mês de maio aconteceu só uma vez. Então, a frequência dele é 1.
O mês de junho aconteceu só uma vez, então a frequência dele é 1. Então é tudo 1. Então é só somar os valores, né? E dividir pelo número de valores que eu tenho. Aqui tem um tracinho, faltou, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então a média vai ser 250 mais 300 mais 255 mais 262 mais 313 mais 300 mais 280 dividido pelo número de dados que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados dividido por 7. Essa vai ser a minha média, tá? Pessoal, eu vou fazer mais rápido essa conta, tá? Senão não vai dar tempo de eu finalizar os exercícios. Quando você fizer 250 mais 300 mais 255, blá, 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 vai dar 1960. 1960. E quando você pega 1960 e divide por 7, você vai chegar no valor 280. Então, o valor de consumo médio dessa residência é de 280 quilowatts por hora, consumo de energia dessa casa, tá? Achei. Pessoal, o valor médio é aquele valor que está no meio, né? Só que aqui vocês perceberam que não está na ordem, né? Ó, 250 foi para 300, depois para 255. Vamos colocar na ordem aqui para a gente ver esse valor médio. O valor menorzinho que eu tenho é 250, né? Então, vou colocar aqui, ó, 250. Depois vem para 255. 255. Depois eu fui para 262. 262. Depois eu fui para 280, que está aqui. 280. Depois eu fui para 300, que se repetiu duas vezes, né? 300 e 300. E depois eu fui para 313. 313. Eu tenho 7 valores, pessoal. Aqui é muito fácil, porque o valor mediano é aquele valor que está no meio. Então, eu tenho 3 distribuição para cima, 3 distribuição para baixo. O meu valor que está no meio é 280. Então, assim, quando são poucos valores, é fácil achar a mediana, principalmente de números ímpares, né? Mas, usando a fórmula, só para ver, para a gente ver que dá certo mesmo, né? A mediana de uma distribuição ímpar é o número de termos que eu tenho mais um dividido por 2. Assim, eu vou saber a posição da minha mediana. Então, eu tenho 7 termos. 7 mais um dividido por 2. 7 mais um é 8. 8 dividido é 4. Então, o meu termo vai estar na quarta posição. Então, 2, 3, quarto. A minha mediana vale 280. Então, aqui dá certo, tá, pessoal? Também, se eu colocar na ordem e pegar o termo do meio e fizer pela forma, vai dar certo, né? E a moda é aquele valor que mais se repete, né, pessoal? E eu vejo que o único valor que se repetiu foi 300, repetiu duas vezes. Então, 300 é a minha moda, é o valor que mais aconteceu, né? Só ele que repetiu. Então, pessoal, nessa análise eu cheguei que a minha resposta certa é a letra E. Olha aqui, ó, ele falou o valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano. Então, o valor da média, a mediana foi igual, foi tudo 280. Então, a resposta certa, letra E. Vamos para a número 5. A número 5, pessoal, é uma questão que eu acho um pouco difícil de cair no Enem. É porque ela exige muitas continhas, tá? Tem que fazer tanta conta para achar a resposta, vocês vão ver. Só que eu coloquei por quê? Porque tem um detalhe aqui que eu não falei na minha aula. Então é interessante vocês saberem esses detalhezinhos, né? Vai que cai, né? Não uma distribuição tão grande como essa, mas pode ser uma questão com números menores, mas pode vir a cair. Ela falou assim: a distribuição da população economicamente ativa de um pequeno município por grupo de idade é descrita no histograma.
Então, eu tenho a população economicamente ativa e, os dados, e a população. Então, olha, de 16 a 28 anos de idade, eu tenho 20.400 pessoas nessa cidade. De 28 a 40, 28.200. De 40 a 52, 21.300. E de 52 a 64 anos, 10.100 pessoas dessa cidade, né, que são economicamente ativas, né? Ele quer saber a idade média dessa população. Pessoal, aqui você pode falar assim: nossa, mas como que eu vou descobrir a idade média? Porque aqui é uma faixa de idades, né? A faixa de idade é de 16 a 28 anos, são 20.400. Então eu não sei desses 20.400 quantos que tem 16, quantos que tem 17, quantos que tem 18 e aí por sequência. Pessoal, quando é assim, eu pego o valor médio dessa faixa etária aqui, ó, de 16 a 28 anos. Qual que é o valor médio entre 16 e 28? Se eu somar os dois e dividir por 2, eu vou chegar que o valor médio entre 16 e 28 é 22. Então, a idade média aqui é 22 anos, tá? Entre 28 e 40, o médio, aqui o valor médio entre 28 e 40 é 34. Entre 40 e 52 é 46. E entre 52 e 64 é 58. Então, toda vez que ele me dá uma faixa de valores, eu uso os valores médios, tá? Então, pessoal, para eu achar a média aqui, eu vou ter que fazer assim, aquela conta, né? De frequências, né? Minha média ponderada. A média vai ser igual. Olha, da idade, que é o meio é 22, de 22 anos, eu tenho 20.400 pessoas dessa cidade. Mas aqui com o valor médio de 34, com a idade média de 34, eu tenho 28.200 pessoas dessa cidade, tem ali o valor médio de 34. Mais o valor médio de 46, eu tenho 21.300 pessoas. 21.300 pessoas. Mais o valor médio, pessoal, de 58, idade de 58. Eu tenho 10.100 pessoas. Dividido pelo número de pessoas que eu fiz a pesquisa, que vai ser 20.400, mais 28.200, mais 21.300, mais 10.100, que vai dar 800 mil. 800 mil pessoas, 80 mil pessoas que tem nessa cidade. 80 mil pessoas, tá? Então, pessoal, a minha média, olha, essa questão é um pouquinho chata, porque tem que fazer muitas continhas. Agora eu teria que fazer 20.400 vezes 22, blá, 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 blá. Eu fiz todos esses valores, somei e cheguei que é um valor de 2.973.200, tá? Todas essas somatórias aqui, tá? Dividido por 80 mil. Ó, dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Facilita a minha conta. Então, na verdade, eu vou ter 29.732 dividido por 80. Fazendo essa conta, eu chego no número 37.165. Então, o valor, a média, né, da idade de pessoas economicamente ativas dessa distribuição dessa população é de 37.165 anos. Então, a resposta certa vai ser a letra E. Tudo bem? A número 6 é a mesma questão para vocês acostumarem com essas faixas, tá, pessoal? Onde ele não dá um valor exato, ele dá uma faixa de idades. Neste caso aqui, ele dá uma faixa de tempo de espera, tá? Essa aqui já é uma conta mais fácil, então essa aqui até que pode vir a cair, porque são valores menores, são umas contas mais rapidinhas de fazer. Olha o que ele fala. Com o objetivo de melhorar o atendimento de um hospital público, foram registrados os tempos de espera dos pacientes em determinado dia. O resultado apresentou a distribuição a seguir. Então, assim, lá no hospital, a espera, entre 200 a 250 minutos, 18 pacientes esperaram. 20 pacientes esperaram entre 150 e 200 minutos. 40 pacientes esperaram entre 100 e 150 minutos. 24 pacientes entre 150 e 100 e 18 pacientes entre 0 e 50. Ele quer saber qual que é o tempo médio de espera por paciente nessa amostra. Então, ele quer saber a minha média.
tá? Então, eu vou fazer aquele mesmo cálculo que eu estou fazendo desde a questão 1, né? A média olha, que esperou aqui, ó, entre 200 e 250. A média de 200 e 250 é 225. Que esperou 225 minutos foram 18 pacientes, mais que esperou a média aqui de 150 a 200, que esperou 175 minutos, foram 20 pacientes, mais que esperou 40 minutos, foram 125 pacientes, sempre usando o valor médio, pessoal, da minha faixa aqui. A média entre 100 e 150 é 125, né? Mais, deixa eu colocar aqui que tá feio. Mais, que esperou 75 minutos, uma média de 75 minutos. Foram 24 pacientes e que esperou uma média de 25 minutos, foram 18 pacientes. Dividido, pessoal, pela minha distribuição, que neste caso foi o número de pacientes. A minha distribuição, eu fiz um estudo com o número de pacientes que eu tenho, né? Então, vai dar aqui o número de pacientes. 18 mais 20, mais 40, mais 24, mais 18. No total, eu analisei 120 pacientes. Se eu fizer essa soma, vai dar 120. Então, a média eu vou fazer rápido mais uma vez, porque vocês já sabem fazer essas contas, né? Essas continhas. Pessoal, quando eu somo esses valores todos aqui, eu chego no valor de 148 mil, tá? Então, 14.800 dividido por 120, olha, posso cortar esses dois zeros. Vou chegar em 123,3 minutos. Então, a média de espera nesse hospital, quando eu vou lá ser atendido, vou ficar uma média de 123,3 minutos e esperando. Nossa, muito tempo, né, pessoal? 60 minutos é uma hora. Eu vou ficar ali numa média de 2 horas esperando para ser atendido. Então, a resposta certa, letra B, tá? E a número 7, para encerrar, é uma questão que precisa usar mais o raciocínio, tá? É uma questão de vestibular lá do Unicamp de São Paulo. Ele falou assim, ó, a média aritmética das idades de um grupo de 120 pessoas é 40 anos. Se a média aritmética das idades das mulheres é 35 e dos homens é 50, qual é o número de pessoas de cada sexo no grupo? Então, pessoal, eu vou fazer a fórmula da média aqui, ó. A média, qual que é a fórmula dela? Eu vou somar, né? Tipo, o número de homens, vou chamar H homens, tá? Ele falou que a média das idades das mulheres é 35, dos homens é 50. Então, o número de homens vezes 50 aqui, mais o número de mulheres, que eu vou chamar de homem, vezes 35, que ele falou que essa média é 35, dividido pelo número de pessoas que eu analisei no total, que foram 120 pessoas, a média dessa distribuição foi 40. Então, vou usar essa fórmula para saber número de homens e número de mulher que eu tenho. Só que quando eu vejo aqui, eu tenho duas incógnitas. Eu tenho o H, que é homem, e o M, que é mulher. Eu tenho que transformar isso em apenas uma incógnita para eu conseguir resolver. Então, o que que eu vou fazer? Essa aqui é o X da questão, ó. O número de homens mais o número de mulher, quantos que é somado tudo? Ele falou que ao total eu tenho 120 pessoas. Então, nessa distribuição, homem mais mulheres é 120. Se eu quero saber só o número de mulher, eu vou isolar o M. O número de mulher vai ser 120, o H está positivo, passa negativo, menos H. Então, no lugar do M, eu vou escrever 120 menos H. Então, observa, vai ficar o número de homens vezes 50, mais, no lugar do M, eu vou colocar 120 menos H vezes 35, igual. Aqui vai ser uma multiplicação cruzada, né, pessoal? Ó, 120 vezes 40, isso tudo vezes 1. Então, já vou colocar direto aqui, 120 vezes 40, que é 4.800, tá? Vou fazer mais diretão. Agora, se eu resolver essa conta, eu chego no valor do número dos homens e, consequentemente, no número de mulheres. H vezes 50 é 50H. Mais. Aqui eu vou fazer o chuveirinho, né? Tem o número de fora multiplicando os dois números de dentro.
120 vezes 35 vai dar 4.200, menos H vezes 35 é 35H, que é igual a 4.800. Então, agora eu vou separar os que têm incógnita para o lado e os que não têm para outro. 50H menos 35H vai ser igual a 4.800. Olha, o 4.200 está positivo, passa para o outro lado negativo, menos 4.200. Então, 50H menos 35H, tem R$ 50 gasto 35, continuo com 15H. 4.800 menos 4.200, vou ter 600. O 15 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 600 dividido por 15. Quando eu faço 600 dividido por 15, eu chego no 40. Então, nessa distribuição, o número de homens é 40. No total, eu tenho 120. Então, o número de mulheres vai ser 80, né? 80 mais 40 é 120. Então, eu tenho 80 mulheres e 40 homens. Resposta certa, letra A. Então, é uma questão muito fácil. Eu só precisei ter este raciocínio lógico do início e aplicar a fórmula da média para conseguir resolver. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa resolução de atividades. Até a próxima aula. Beijo, coraçãozinho. Tchau.